aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, pois o Senhor não faz confidências a seus servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Esse verbo permanecer, que salta aos olhos nesse texto, é um verbo que nos dá a ideia de ficar permanentemente, né? Então essa expressão vai ser usada depois por Paulo como estar em Cristo, Cristo em nós. Essa comunhão, né, que se dá com o amor e a obediência, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Uma das tarefas da igreja então é permanecer em Cristo, é cultivar a fé em Jesus Cristo, é cuidar para que os irmãos estejam arraigados em Jesus Cristo, né? Se ela cumpre isso, ela está cumprindo o seu papel como igreja, né? Se ela não arraiga pessoas em Jesus Cristo para que eles permaneçam, ela não está cumprindo seu papel comunitário. Uma pergunta? Algum comentário? Professor Eliseu, sim. O Leandro já fez aqui uma ministração maravilhosa sobre permanecer em Cristo. É um dos problemas que eu acho da igreja, assim, e da humanidade, assim, o ser humano, é que ele muitas vezes não sabe o que fazer com ele. É adolescente, tudo, eu fico bem observando essas coisas todas. Quando ele vem para a igreja, que a igreja é dinâmica, ele não sabe o que fazer na igreja, fica estático. Sim. E muitos vêm para a igreja com os filhos, tudo à procura de entretenimento, porque o ser humano está doido por isso, né? Aquela falta de completar alguma coisa. Ele quer distração, ele quer, quanto mais a igreja barulhenta, mas não é comigo, que eu não gosto da igreja assim, eu fico totalmente fora, assim, aquela igreja barulhenta, aquela confusão toda que ninguém se entende. Tem pessoas que gostam disso, e tem pessoas que vêm para a igreja à procura. Aqui mesmo já saiu da igreja pessoas, porque aqui não tinha nenhum entretenimento para os filhos. Aí levou tudo, foi tudo embora. Está entendendo? Então eu fico observando essas causas complexas. O que a igreja pode fazer com as pessoas que estão chegando, ou como integrá-la no corpo de Cristo, para que seja dinâmica. Está entendendo? Porque às vezes é como aquele aluno que o professor não observa nada. Ele é quietinho, ele chega com a pastinha dele, ele fica lá no canto, ele copia, ele não fala, ele não socializa. O que hoje é muito difícil fazer alunos pensantes, né? A maioria é tudo pronto ali para engolir a coisa, né? Então, é raro o professor que quer, não é o seu caso, Eliseu, que eu sei, que questiona, que joga para que o aluno funcione com a sua mente. A igreja, às vezes, acontece isso. Entra, sai, ó. Para que os cristãos também sejam pensantes. É, né? verdade. O fato de sermos da palavra nos obriga a sermos pensantes. Eu espero, eu demando isso, né, de mim e da igreja. Né? Que sejam vanguardas do pensamento, da percepção e da reflexão. E não conserva. Né? Sejam vanguarda. Porque a nossa fé é a palavra. Né? Então nós temos modos de pensar, caminhos de pensamento que são inovadores, são maravilhosos, né? Caminhos de pensar. Né? Eu tenho falado muito nas minhas últimas aulas, tanto na faculdade como na igreja, sobre a inteligência da palavra. Né? Porque eu tenho percebido, alguém aqui falou sobre isso, agora já não lembro mais, que os cristãos sabem a palavra. Né? Os cristãos sabem os nomes da Bíblia, qual é o maior versículo da Bíblia, sabem contar a genealogia de Abraão, o caminho do Êxodo, etc. Tá, e daí? Né? Então falta uma inteligência da palavra, né? Que não é mais apenas saber versículos de cor, porque isso a pessoa pode fazer e ao mesmo tempo defender coisas
completamente antagônicas a Jesus Cristo, né? Então, a igreja tem que ser um centro de inteligência da fé, né? Eu sou professor de faculdade teológica e eu digo isso: tudo que é da faculdade é da igreja. Ninguém tem o direito de reter, de roubar ou de impedir, né, irmão, coisas para o conhecimento da igreja. Quer dizer, a igreja não tem que ser mantida numa infância permanente, né, enquanto apenas uma elite intelectual, né, domina os segredos da teologia, né? É obrigação daqueles que têm conhecimento a ajudar suas comunidades a serem centros de inteligência da fé. Para mim, esse é o dom da profecia. Uma igreja que discerne o mundo, que entende os caminhos do Evangelho no seu mundo, não no passado, no seu mundo, é para mim o espírito da profecia, né? Eu não estou interessado em misticismo, né? Estou interessado em sabedoria, né? E isso a palavra pode dar, mas tem que transcender esse nível das meras letras, porque eu fui criado na igreja, né? Escola dominical e etc. Você aprende as letras da igreja, aquilo tem um nível de conhecimento, é como aprender as letras do alfabeto. Depois tem que aprender a pensar, tem que aprender a escrever, né? Eu fiquei pensando nesse permanecer em mim, que o ramo dá fruto, ligado na videira, o ramo dá fruto. Eu já vi nas igrejas os ramos espremendo para sair fruto sozinhos. Você já viu como que é? Nasce maçã, sabe? E o pastor exigindo que os ramos de maçã deem pera. Você entendeu? Sem estar ligado na videira. É um problema na igreja, estrutural também. O ativismo. O ativismo e não estando ligado. Não interessa se você está na videira ou não está na videira, o importante é que você frutifique. Tem a igreja oposta daquela. A igreja é eficiente, tem que produzir resultados. Tem que produzir resultados. Eles pegam aquelas estratégias todas de mega empresa que você sabe e obrigam as pessoas a produzirem. E as pessoas ficam ali forçando. Porque tem que entrar na visão. Tem que entrar na visão, tem que produzir fruto e tem outra coisa. Não é primavera, verão, outono, inverno, não. Tem que produzir fruto o ano inteiro. Você entendeu? E respeita. Eu acho que cai muito no que você falou na aula passada. Sim. Se a gente ter essa visão inteligente da palavra, aí o poder cai. Exato. As instituições se enfraquecem. E é lógico, quem está no poder não quer deixar isso acontecer. E daí fica nessa, decore versículos, citando versículos, sem ter uma conexão, como você diz. A gente às vezes cita um versículo, mas o nosso comportamento é completamente diferente daquilo que a gente está citando. Então, eu acho que está casando com a aula passada essa nossa discussão. Bom, como o nosso tempo está adiantado e esse assunto é belíssimo, né? Eu vou deixá-los aí para vocês. Tem muito o que pensar sobre a videira como imagem da igreja. Lembra que eu estou usando a igreja como chave de leitura, né? Claro, poderia ler esse texto de outra forma, né? Mas eu estou usando como chave de leitura a igreja, olhar esse texto com o óculos da igreja. Então eu queria chamá-los para João 17, não dá tempo de ler todo o livro, o capítulo, mas especialmente a parte da unidade que está ali, vamos ver o versículo 13, também não sou do mundo, aquele ora por proteção, versículo 20. Não te peço apenas por estes discípulos, mas por todos os que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha que lindo isso, né? Jesus orou por nós, né? Jesus orou por nós. Não te peço, meu Pai, apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Isso aqui é maravilhoso, né? Que eles sejam um, como nós somos um.
como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há 2 lugares aqui que Jesus fala para que o mundo creia que eu sou o Cristo, em outras palavras. Uma é se vocês amarem uns aos outros, e outra é se vocês viverem em união. Para que o mundo creia. O mundo não tem que crer numa igreja desunida, numa igreja em guerra. Palavras de Jesus. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas, tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles. E continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Meus irmãos, o corpo de Cristo é mantido saudável na vivência da palavra, na prática do amor comunitário, né? Comunhão com Jesus, comunhão uns com os outros. Leiam depois a Epístola de João, né? Que é, digamos, as meditações dele sobre a sua experiência com Jesus. E um outro ponto que eu quero concluir nossa meditação com ele é a unidade. Nós já brigamos demais, já fizemos guerras demais, já matamos demais, já derramamos muito sangue em nome de Jesus, né? O Espírito de Cristo, o Espírito que foi dado a nós, esse Espírito que mantém a seiva da videira produzindo frutos, clama por unidade, porque ele veio para isso. E é interessante que Jesus não nos deu o dom da unidade como uma imposição, mas ele próprio, sendo o Cristo, ora por unidade, né? Ora para que Deus realize em nós a unidade. Então a minha palavra aqui, com base nessa meditação, é que nós a realizemos, que nós pratiquemos a unidade, não apenas dentro da nossa comunidade, né, do nosso grupo de iguais, mas que nós construamos a unidade onde quer que formos, né? Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que derrubam barreiras, derrubam conflitos, derrubam divergências, derrubam divisões, né? Anulam contendas, para que haja unidade em Cristo. Tem unidades que não interessam, né? Não é apenas unidade institucional, não é unidade dogmática, né? Mas essa unidade que Cristo tem com o Pai e que Ele deu a nós como um dom, porém não pronto. Uma unidade que é dada para a realização, né? Então, uma das tarefas, se eu pensar aqui em cima desses textos como tarefas da igreja, né? O serviço, o amor, a palavra, a comunhão, a direção do Espírito Santo, né? E a unidade, né? A irmã Baiana falou sobre a igreja precisa ter um jeito e tal. A igreja precisa retomar suas tarefas originais e se guiar por elas, né? Tem tarefas que são secundárias, quem sabe até dispensáveis, né? Mas tem tarefas que são da própria essência da igreja, né? Esse amor aos de fora, né? O amor aos menores do mundo, aos mais desprezíveis da sociedade, é tarefa essencial da igreja,
né? Então a igreja precisa se reposicionar em relação a esses temas do Evangelho. Eu queria ter falado antes, mas acho que agora é até melhor. Eu estou olhando todo, não sei se, eu não quero desviar o assunto, nem viajar na maionese, mas eu não posso deixar de dizer isso. Não tem hoje, mas tem salada de batata. Pensando no teu curso, né? Pensando em poder, pensando em serviço, em amor. E daí os discípulos pensando em, esperando aquele momento que Jesus vai tomar o reino, né? E daí Jesus vem e lava os pés dos camaradas e fala que a gente tem que fazer pior que aquilo, né? E daí depois fala com eles fala sobre consolador, fala sobre união, fala sobre amor, e eles começam a ficar bem confusos, né? Daí aqui ainda no 14, o Judas, não o Iscariotes, né? É outro assunto, mas sim, inclusive foi nesse cenário, tá, gente? Que Satanás botou no coração de Judas trair Jesus, na cena do lava-pés, é bem curioso. Dá outro sermão, não vamos mexer nisso agora. Mas o Judas, não o Iscariotes, Jesus começa a falar assim, não, eu vou me manifestar aquele que se vocês me amarem, guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser amados do meu Pai, eu também vou amar, vou me manifestar a ele. E daí ele fala assim, como é que é isso? De onde procede, né? Como é que é isso, traduzindo? Senhor, como é que é isso que você vai se manifestar a nós e não ao mundo? Como é que um rei, né? Aquele que vai tomar o reino, vai se manifestar só a gente? Começou assim, dar um conflito ali de informações, a ficha talvez começou a cair, né? E daí Jesus piora tudo, né? Fala, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, e daí o Pai o amará, a gente virá nele, fará morada e tal. Então assim, eu não posso deixar de, né, nesse fechamento, nessa última aula, pensar em tudo que a gente viu nesse curso e esse conflito que os discípulos não entendiam. Eu quero um libertador que vai libertar o povo de Israel e vai tomar o reino, e é isso que a gente está esperando. E daí você vem com outra ideia. Eles demoraram, talvez, gente, só depois que Jesus, né, ressuscitou, que eles começaram talvez a entender isso. E daí eu pergunto, né, fica para a gente refletir aí para as férias, será que nós estamos entendendo o propósito como igreja, o propósito de Cristo? Caiu a nossa ficha já ou não? Ou hoje a gente não fala caiu ficha, a gente já deu enter hoje? Ou não? Entendeu? Então assim, eu não pude deixar de pensar nessas coisas, pensando no todo aqui, sim, que a gente fez, né, nesse curso todo. Sim. Eu só colocaria a questão da glória aqui, ele fala da glória, né? Eu lhes mostrei a minha glória, né? Então a glória de Cristo tem que ser discernida, né? Que glória é essa, né? Eu vou terminar com 1 Coríntios 2,10, quando ele fala assim, tudo isso que a gente não entende, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas de Deus, né? Nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus já nos deu. Já nos deu, e mesmo assim nós precisamos conhecer pelo Espírito. O Espírito está na comunidade, né? O Espírito foi dado amplamente a toda a comunidade. Um minutinho. Sim, claro. Sim. Depois você encerra. Assim, é muito interessante esse pegando um gancho ali que a Irene falou, né? Será que a ficha caiu, né? Porque a gente tem uma tendência, a gente é tendencioso, né? Principalmente porque a gente recebeu uma leitura feita antes de nós e que a gente vai só acumulando, né? E é muito interessante que quando a gente chega no capítulo 14 de João, acho que no versículo 10 Jesus fala assim sobre as obras que nós vamos fazer, as obras dele. Sim. O povo quer fazer milagres, né? Quer relacionar com isso.
Aí você pega o primeiro versículo, parece que João 14 só tem os primeiros versículos, né? Vou preparar um lugar, porque todo mundo ir para o céu. Morrer ninguém quer, só quer ir para o céu. Mas na verdade, quando a gente vai lá no versículo 23, Jesus diz que o desejo do Pai é fazer morada em nós. Quer dizer, como que as obras vão ser feitas? Com a morada de Deus em nós. Deus não quer levar ninguém para o céu, senão ele teria feito isso desde o princípio. Teria nos criado no céu como anjo, ou então quando Jesus morreu, levava todo mundo para o céu. Mas ele quer a realidade de Cristo na terra. E é pelo Espírito, é pela comunhão, é pela vivência da igreja, né? Pela vivência da igreja, pela manifestação do reino. Eu pego sempre esse texto, né? Como é que ele vai se manifestar? Como é que ele vai se manifestar no mundo? Aí eu sempre pego Colossenses 3, 3 e 4, né? Quando ele diz assim, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, ele não está falando de céu, ele não está falando de porvir, ele não está falando de arrebatamento, A gente está está falando condicionado. aqui e agora, quando Cristo se manifestar aqui e agora. Né? Aonde, né? A gente canta, né? Enche esse lugar. Não tem encher esse lugar, tem que encher esse lugar aqui, ó. Primeiro, quando esse lugar for cheio, vai transbordar. Né? Quando Cristo se manifestar como vida em nós, através do Espírito Santo, fazendo as obras que Jesus fez, aí a gente vai olhar quais foram as obras que Jesus fez. Né? Cuidou dos pobres, curou os enfermos. Né? Libertou. A operação de milagres era uma consequência. Né? Sinais do reino. Né? Os sinais do reino. Né? Quem crê, os sinais seguirão. Sim. Seguirão, vem atrás, né? Não é a frente, não é a bandeira. Então, assim, a manifestação da vida de Cristo em nós. Né? De uma forma bem prática. Não estou falando nada de... Sabe? Não estou jogando nada para aquele ambiente, aquele cenário, né, misto. Estou falando de algo prático na realização de Deus na nossa vida. Só queria fazer esse ponto. Sim, muito bom. Opa! Eu acho que assim... O animou. É que é o final, né? Eu acho que todas essas aulas, eu acho que deu para criar muitas dúvidas. Que bom. Deu para criar muitas dúvidas, né? E acho que, assim, eu saí com muitos questionamentos, né? Mas, assim, eu fiquei pensando bastante sobre essas questões, assim, o papel da igreja na sociedade. Eu acho que eu fecho, assim, qual o papel da igreja na sociedade? Essa é a minha frase. Você vai responder. Eu não vou conseguir responder, né? Mas tudo bem. Sim, mas eu acho ótimo que nós comecemos a fazer questionamentos. Né? E eu fico pensando, eu acho que nesse momento atual, que é impossível a gente não pensar como Brasil, né? E não estou falando de política, mas é inevitável, né? Não criar esse ambiente, né? Que criou-se um conflito da igreja com esse meio político em que a gente está vivendo, dá-se a impressão de que houve uma rachadura, né? Houve-se uma rachadura nesse momento, né? Então, assim, me causa uma estranheza em tudo isso que eu ouvi, né? Tudo isso que eu ouvi, né? De poder, de igreja, papel da igreja, de por que a gente está aqui, qual é o nosso papel. Então me causa um certo incômodo. É lógico que a gente já vem ouvindo isso, né? Isso a gente não é novo na fé, né? A gente já sabe o nosso papel. Então, assim, essa é a minha frase hoje, né? Assim, só para resumir tudo. Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel, né? Na igreja, nosso papel na sociedade, né? E por isso eu questiono, não sei se muitos aqui devem ver, a gente vê muitos dos nossos irmãos hoje saindo das igrejas e procurando no Facebook, né? Procurando lá no Facebook, né? Procurando igreja, né? Olha, procura uma igreja para congregar. Que não se meter Olha, qual igreja? Eu me sinto desconfortável, minha igreja não está mais dentro do que eu imaginava, eu me sinto desconfortável. E aí eu questiono, mas peraí, você estava há tanto tempo dentro dessa igreja e você nunca percebeu que as coisas não combinavam ou que estava fora do que você acreditava,
Né? Eu fico pensando isso, sabe? Você passou tanto tempo ali dentro e você não... 20 anos, Mas 30 anos. chega uma maturidade que surpreendeu a todos. Né? O que está acontecendo agora é muito excepcional. Né? Um ponto de maturação em que as coisas se revelam. Então, acho assim que a igreja está vivendo um conflito com ela mesma muito importante. Sim. Muito grande. Onde as pessoas em si, elas vão ter que tomar uma decisão muito... Posicionar-se. Eu fico contente porque a reflexão é o ambiente fecundo, né, para surgir a direção de Deus. Né? Quem não se questiona, está tranquilo, ele está tranquilo. Né? O questionamento, o incômodo, né, a crise, né, é um ambiente fecundo. Né? E sempre foi assim, as reformas, né, e tal, sempre, né, São Francisco de Assis, Reforma, Lutero, grandes denominações que surgiram, missões, né, porque alguém começou a sofrer angústias e dizendo, mas espera aí, qual é o papel da igreja na sociedade? Né? O que nós estamos fazendo e tal? E daí surgem esses ventos novos do Espírito. Né? Meus irmãos, estamos encerrando as nossas meditações. Eu pedi para o Giovanni nos dirigir num ou dois cânticos, como ele achar melhor. A mesa está posta, nós somos chamados todos a um momento de comunhão. Né? Enquanto estamos todos juntos, eu queria agradecer do fundo do coração, em nome do grupo, né, a esta igreja, na pessoa do Giovanni e esposa, do Denis e da esposa, do Leandro e da Jaque, né, a irmã Baiana, que esteve aqui todo o tempo, Rodrigo, né, todos os demais que estiveram aqui, a Edilamar também, que fez todo o trabalho de gravar. Que Deus nos abençoe, né, que esse tempo seja fértil, né, que essa angústia dos nossos corações, essa nossa busca, sirva como terra fértil, né, para produzir bons frutos, cada um na sua comunidade, no seu meio, como Deus dirigir, né, para produzir frutos para o reino. Cadê aquele livro que esse aqui é uma lembrancinha que eu vou simbolicamente entregar para o Giovanni. Um livro devocional. Refeições diárias, dá para você ficar na mesa. Eu vou aproveitar esse momento também para agradecer o senhor. Foi um tempo muito rico para nós. Muito obrigado, Eliseu, pela Fico muito feliz. disponibilidade da tua participação. E nós queremos, como o Leandro já começou aqui falando, nós queremos ano que vem de novo. De novo. Viu? Foi muito bacana para nós recebê-los aqui. É uma alegria. É tudo simples. É do nosso jeito. Né? Mas nós ficamos muito felizes de conhecer gente nova. Obrigado. Obrigado. E nessa simplicidade, desse jeito, que não se explica muita coisa, nasceu a canção lá, né, Dona Irene? É mesmo, gente. Eu coloquei no Facebook um Poema. um medo que escapou em forma de poema, bem rápido assim, e esse cara achou e fez essa música. She's
Nós falamos muito sobre Atos, igreja. Tem uma canção bem antiga que o Guilherme quer que vai remeter a isso. Da multidão dos que creram, era só um coração, uma só mente, uma convocação, um seguir. Então quem conhecer, vamos cantar junto. Era só um coração e uma somente uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente.
a minha palavra, é porque o meu espírito está agindo. E a minha palavra não está morta. Seca-se a erva e cai a flor, mas a minha palavra permanece para sempre. Eu sinto o cuidado no coração de vocês a querer entender muito mais da minha palavra. E faz muito bem em fazer uma reflexão. Porque quando eu ministrava aqui na terra, eu sempre deixava assim: faço uma reflexão, ouço o que a palavra diz e ouço o que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. E eu continuo insistindo, o meu Espírito está derramando sobre a igreja, está mostrando que eu sou um Cristo vivo, que voltarei, e que a palavra está no coração de vocês, não para ser criticada, mas que ela tome uma forma de movimento, de vida, de atuação, porque os dias são muito difíceis. Há muita coisa difícil mesmo, mas eu não abandonarei aqueles que são meus amigos, que são meus filhos. Eu gosto muito quando eu vejo um ajuntamento dos meus filhos estudando a minha palavra, procurando entender, e o amor reinando, o amor frutificando, a semente germinando, porque a semente não pode ser destruída. Quando ela é plantada, ela é germinada, ela vai dar frutos, e muitos frutos, para que muitos sejam acolhidos debaixo de como se fosse uma grande árvore. Um grão de mostarda é tão pequeno, mas quando ele germina, ele se torna uma grande árvore. E aí vem as aves dos céus, vem as aves, vem todos ficar debaixo dessa cobertura, como se fosse um refrigério. O que eu quero sempre dos meus amados é um relacionamento com o culto, é um atendimento da minha palavra, é um refletir, é um buscar e entender que eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. E a minha intimidade é para aqueles que me buscam, aqueles que me querem. Aí eu revelo os meus segredos, porque um segredo muito grande, este foi revelado em Jesus Cristo, o meu Filho, o mistério que foi revelado. E eu continuo derramando através do meu Espírito Santo. Como a palavra diz, está lá escrita: me buscai enquanto se pode me achar, porque o meu Espírito ainda derrama sobre cada um de vós. E nesta manhã, eu quero derramar um bálsamo de alegria em cada coração, um renovo espiritual para cada um. Não temas, não desanimes, não olhe a circunstância, porque eu sou o Senhor. Senhor.
tocando o nosso coração, Pai, e nos vivificando a cada dia. Obrigado por esse momento tão precioso, Pai, que nos leva para casa em tranquilidade, em paz, e nos dá do teu amor.